Então vamos lá, vamos falar do sofrimento. Hoje nós vamos falar do sofrimento, mas antes eu quero recapitular um pouco daquilo que nós falamos agora recentemente, nos últimos 3 domingos. Reconheço, confesso e concordo com os irmãos que entenderam que as mensagens anteriores foram dose para mamute, foram assim aquelas doses bem cavalares, mensagens bem densas, são densas para se entenderem e são densas para se pregar também, meus irmãos. Acredite em mim, são que requerem muito debruçar, né, sobre os livros, sobre os estudos, sobre a Bíblia Sagrada principalmente, sobre a oração, para que possamos trazer esse tipo de informação. Então, só para recapitular, na primeira mensagem nós falamos um pouco da dificuldade do homem moderno em lidar com o sofrimento. O homem moderno tem muita dificuldade em lidar com o sofrimento porque ele vive num mundo em que ele acha que tem respostas para tudo. Então, sempre que há um sofrimento, há uma resposta de uma técnica para isso. E nem sempre essa técnica ela conversa com a vida inteira do ser humano. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa tem resposta, isso é um problema psicológico, isso é um problema psiquiátrico, isso é um problema social, e nem sempre isso tem respostas que satisfazem a vida desse ser humano. Por isso que o homem moderno é o mais capacitado, o mais preparado, o mais instruído, mas é o que pior sabe lidar com o sofrimento. E a resposta do cristianismo ao sofrimento, ao invés da técnica, é a graça, que nos faz suportar tudo, sabendo que o Senhor também nos suportou tudo por nós. Aí na segunda semana, nós vimos a dificuldade do crente moderno em enfrentar o sofrimento. Por quê? Existe um pensamento de que ele serve a um Deus todo-poderoso e todo-bondoso, e esse Deus sempre vai intervir nas situações de forma a tirar todo o sofrimento. Ou vai fazer um grande milagre, ou vai dar aquilo que nós chamamos de vitória, de bênção, e isso vai imediatamente ser satisfeito, então o nosso sofrimento vai acabar. Mas a realidade não é isso. Normalmente nós temos dificuldade sim, normalmente nós temos problemas sim, e às vezes eles perduram muito mais do que a gente gostaria. Só que a gente tem que entender que o nosso relacionamento com Deus não pode ser pautado nos milagres ou nas intervenções sobrenaturais, mas sim na cruz de Cristo. Deus se revelou através da cruz de Cristo, e a cruz representa sofrimento. Então nós vamos sofrer também, e isso não quer dizer que o nosso Deus é menos poderoso do que Ele é. Então essa foi a segunda semana. E na semana passada, nós falamos um pouco sobre o problema do mal, essa dificuldade que muitos crentes têm, inclusive, e muitos ateus usam isso, inclusive, como uma forma de questionar a nossa fé, dizendo que, se Deus é bom e poderoso, não pode existir o mal. E nós percebemos que, na verdade, nosso problema não é com o mal, mas é com a injustiça do mal. E essa injustiça agride o quê? O nosso senso de justiça, que é algo que está em nós, mas não é nosso, porque foi colocado por Deus, porque é acima de nós mesmos. Então, quando o mal nos agride, é porque algo de Deus está dentro de nós e nos agride também. Então o mal, na verdade, não é algo contra Deus, mas é algo que mostra efetivamente que Deus existe, Deus colocou em nós esse senso de justiça que um dia Ele mesmo vai satisfazer, quando Ele acabar com toda a injustiça, todo o sofrimento. E nossa dificuldade de lidar com a injustiça do mal hoje é porque, na verdade, nós temos saudades de morar num lugar justo, que nós nunca moramos, mas o Senhor nos criou para morar lá. Então foi essa a nossa terceira semana, e agora nós estamos na quarta. Agora nós vamos pegar um pouco mais leve, vamos falar um pouco de lições mais práticas, mais para o nosso dia a dia. Aliás, a gente fez uma pesquisa essa semana, porque eu estava lá debruçado, um monte de livro, né, Bíblia aberta, e eu olhando tudo aquilo e queimando a cabeça, e eu parei para pensar, mas será que os irmãos estão entendendo? Né? Será que os irmãos estão comigo? Porque se os irmãos falarem, pastor, nós não estamos entendendo nada, não estamos entendendo nada que você está falando, está 3 semanas aí sem a gente entender patavinas, não estamos entendendo nada, eu simplesmente mudaria o foco. Tem Bíblia à beça para pregar, fiquem tranquilos, né? Tem Bíblia demais para se pregar, vou fazer 90 anos e não vai acabar a Bíblia para pregar, então tem muita Bíblia para pregar, fiquem tranquilos. Aí eu fiz uma pesquisa com os irmãos, bastante gente, graças a Deus, quase 40 pessoas responderam, e aí a maioria respondeu que está gostando. Pouquíssimas pessoas responderam que não estão gostando, Henrique, pouquíssimas, na verdade uma.
mas a maioria respondeu que está gostando, né? Eu não sei quem é, foi você, né, Henrique? Não tem problema, tá? Eu já fiz anônimo justamente para isso, eu não quero nem saber. Então, a maioria está gostando. E aí, quando eu comentei assim, uma das alternativas é: se você está gostando, por que você está gostando? E aí tinha lá uma alternativa assim: porque está me consolando no momento que estou passando. Ou seja, a pessoa está sofrendo e as mensagens a têm consolado no momento de sofrimento. Sabe quantas pessoas responderam isso? 0. Ninguém respondeu isso. A grande maioria respondeu que tem gostado da série de mensagens porque tem feito refletir, tem feito pensar um pouco na vida, tem feito repensar o relacionamento com Deus. Então, isso quer dizer o seguinte, primeiramente que é um bom sinal, que a gente não está sofrendo a ponto de nos encaixar dentro das pregações. Glórias a Deus, está todo mundo bem, todo mundo bonito, está todo mundo comendo, todo mundo, graças a Deus, mais ou menos com saúde. Estamos aqui, né? Então o nosso povo entende que está bem, não está com aquele sofrimento intenso ou aquela coisa, né, estilo Jó, assim. Não, graças a Deus estamos bem. Mas mostra também que essa série de mensagens tem colocado uma pulguinha atrás da orelha do povo, tem feito o povo pensar um pouco mais e feito o povo refletir um pouco mais sobre o conhecimento na palavra de Deus e como é que funciona esse relacionamento entre nós e Deus. E aí, muitos também responderam que tem sido bom para poder auxiliar alguém que está passando pelo sofrimento. Olha só que interessante. Então, o nosso povo tem gostado da série de mensagens sobre sofrimento. E isso está gostando por quê? Porque tem trazido conhecimento, está ampliando o conhecimento bíblico, mas também tem ajudado a capacitar para ajudar quem está sofrendo. Glórias a Deus por isso. Então, por isso que essas próximas mensagens, pelo menos as próximas 2, vão ser mais práticas, de cunho mais prático, da gente tentar olhar um pouco mais no dia a dia, não vão ser tão densas, né, de conhecimento. E também me surpreendeu quantas pessoas gostam desse tipo de mensagem, porque se você percebeu, tem sido difícil para mim também, porque é totalmente diferente daquilo que eu costumo pregar. Eu sou mais da pregação expositiva. Abre o texto, lê o texto e vai tirando as lições daquele texto. Isso se chama pregação expositiva. Mas a maioria tem gostado desse outro estilo de mensagem. Não sei se é porque estava cansado da outra, Henrique, não aguentava mais, ou porque é diferente, né? Mas o povo tem gostado. Então, assim, glórias a Deus por isso. É bom sinal, vocês me ajudam muito nesse sentido, quando vocês também respondem esse tipo de pesquisa que a gente faz, e sempre com sinceridade, tá, meus irmãos? O pastor não vai ficar chateado se você responder diferente daquilo que nós pensamos. Então, muito bem. Qual que é a mensagem de hoje? Coloca aí, Denilson. Coloca aqui. É aqui, né, que eu tenho que apontar? Olha aqui na nossa tela. Olha só. O sofrimento como um alerta. O sofrimento como um alerta, como um alarme. Então vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Coloca aí, Denilson. Olha só, ó, coisa bonita aqui, ó. Estou aqui com a minha tela, né? É que eu não vejo a tela, só vocês estão vendo a tela. Mas está aqui a tela. Veja aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, que diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha só que interessante que Paulo vai falando na segunda carta aos Coríntios. Diz o seguinte, ele está querendo dizer o seguinte nesse texto aqui: o sofrimento nos faz continuar, nos faz ir em frente. Por quê? Porque a gente não olha o exterior. Se a gente olhar para agora, o nosso exterior, a gente vai se desgastar, a gente vai sofrer ainda mais. Mas a gente olha para aquilo que a gente não vê, o que está por trás do nosso sofrimento, o que está além do nosso sofrimento. E isso nos anima, e isso nos faz seguir em frente. Então a gente fixa os olhos, é o que ele está falando no final desse texto, fixamos os olhos não naquilo que se vê,
Não no sofrimento de agora, não no diagnóstico, não na pandemia, não no desemprego, não no sofrimento, mas nós olhamos na frente, naquilo que é eterno e não se pode ver. E é assim, olhando desta forma, que nós encaramos o sofrimento e que nós conseguimos persistir apesar do sofrimento. Isso mostra para nós, meus irmãos, que o sofrimento, ele não é um fim em si. Ninguém nasce para sofrer, ninguém foi criado para sofrer, nós não fomos criados para sofrer, mas a vida é sofrimento desde o nascimento. Nós citamos hoje de manhã na escola bíblica dominical, por exemplo, que um bebezinho quando nasce, ele nasce em sofrimento, ele está lá dentro da barriga da mamãe, 36 graus protegido, e ele é tirado, normalmente lá aquele hospital com aquele ar-condicionado gelado, e aí ele é tirado dali, é colocado num ambiente que ele tem que respirar. Então assim, o nascimento já é um sofrimento, o ser humano já nasce sofrendo, mas nós não fomos criados para o sofrimento, por isso que o sofrimento, ele não é um fim. Apesar de sofrermos desde nascermos, apesar do sofrimento fazer parte da nossa vida, o sofrimento não é o centro da vida humana. O sofrimento não é um fim em si mesmo. O sofrimento não pode ser o foco. Nós não podemos olhar somente o sofrimento, como Paulo disse. A gente não pode só olhar o exterior. A gente tem que olhar o sofrimento como um meio. O sofrimento, as implicações que o sofrimento traz, é o que a gente tem que prestar atenção, ou a causa do sofrimento. A gente tem que olhar para depois do sofrimento ou antes do sofrimento, para que a gente possa entender por que estamos sofrendo e possamos viver mesmo apesar do sofrimento. Então, o sofrimento hoje, essa é a nossa reflexão de hoje, o sofrimento é como se fosse um alarme. Você deve ter alarme, talvez já viu um alarme no carro ou alarme na casa. Aqui na igreja nós temos o nosso alarme, né, que às vezes dispara 2 horas da manhã, coitado dos irmãos que recebem a ligação lá, dispara. Mas o alarme não é um fim em si mesmo. Você não fica lá olhando para o alarme, ixi, ele disparou, o que será que foi? Será que é a sirene do alarme? Será que é o sinalzinho? Não, o alarme, ele simplesmente está nos alertando para algo. Ele simplesmente está apontando para algo. E é isso que o sofrimento tem que nos fazer pensar, que o sofrimento em si, ele só está nos alertando para algo. O sofrimento é um sintoma, não é a causa. O sofrimento é simplesmente um sintoma. O sofrimento é, por exemplo, como a dor. A dor. Você tem a dor, por exemplo, a dor é ruim. Alguém aqui gosta de ter dor? Ninguém gosta de ter dor. Só que eu já te digo para todo mundo aí, que você passa de uma certa idade, é difícil o dia que você não sente uma dor, né? Quando você já não acorda com dor. Ontem mesmo estava aquela chuvinha gostosa, né? E aí eu falei assim, hoje eu vou dormir até tarde, hoje está gostoso, vou dormir, Henrique. Aí vai chegando mais ou menos 7h30, 8 horas, vai dando uma dor nas costas da gente, aí você tem que sair da cama, porque já acorda com dor, é terrível. Mas a dor não é um fim, a dor é um alerta de que algo está errado. Imagine viver num mundo sem dor, seria maravilhoso. Já pensou você não ter dor de cabeça, não ter dor nas pernas, não ter dor nas costas, não ter dor nenhuma? Só que você não sobreviveria nesse mundo, você não conseguiria viver muito tempo, porque a dor é que te alerta, a dor é que faz você pensar, tem alguma coisa errada nas minhas costas, essa dor de cabeça constante deve ser a visão, deve ser o fígado, esse problema que eu estou de dor aqui na face é algum outro problema. As constantes dores de garganta deve ser algum problema. Então a dor é um alerta para nós, é um alerta para a nossa sobrevivência. O organismo dizendo, presta atenção que tem algo errado aí. Você está andando e está com uma dor no pé, deve ter algum problema, sei lá, no seu tênis, na solada do seu pé, algum probleminha. Então você tem que investigar isso que está acontecendo. O sofrimento é da mesma forma. A gente gostaria de não viver com dor. A gente gostaria, aliás, de viver sem dor. A gente gostaria de viver sem sofrimento também. Mas muitas vezes ele é necessário. Porque ele nos alerta para outras coisas que estão ocorrendo. E aí quando você sente uma dor, você vai no médico, né? E já diagnostica qual é o problema. Por exemplo, por que mulher vive muito mais que homem? Porque mulher vive no médico. Né? As mulheres normalmente, eu não sei tanto que elas têm médico. A Cris gosta de marcar um médico, que é uma coisa de louco, Henrique. É médico para lá, médico para cá. Eu vou no médico vez na vida, daqui 8 anos só. Não vou falar na morte, porque no médico eu não vou, né? De vez em quando. Por isso que as mulheres vivem mais, porque tem qualquer probleminha, elas já têm o diagnóstico. A gente não, é machão, né?
Qualquer coisinha é só um resfriadinho, né? Como diria o Bolsonaro, é só uma gripezinha, tem um histórico de atleta, né? E não tem problema nenhum. Aí o camarada morre. Hoje nós estamos só em homens aqui na transmissão. Aí o camarada morre, aí fala, nossa, ele morreu, não tinha nada. Tinha sim, é que nunca foi atrás. Vivia com dor, mas não falava para ninguém. Tava lá a dor alertando, cara, presta atenção que tem alguma coisa errada na sua vida, na sua saúde. Aí não vê, morre, todo mundo fala, nossa, ele não tinha nada. Acordou morto, como diria lá no interior. Acordou morto, né? Já de manhã já estava morto. Então assim, a dor ela é necessária. Assim como o sofrimento, neste mundo que nós vivemos, a dor nos faz ficar alertas de que algo está errado. E o que a dor nos alerta? Aliás, o que o sofrimento nos alerta? Quais são os alertas que o sofrimento nos traz? Coloca aí, Denilson, por favor. O primeiro dos alertas que o sofrimento nos traz é que existe algo errado no mundo. O sofrimento nos alerta que nós vivemos num mundo errado, e vocês vão perceber que essa mensagem aqui, ela vai repetir alguns elementos das anteriores, mas essa é a intenção mesmo, de reforçar o ensinamento, de reforçar a doutrina bíblica, justamente para que você consiga refletir em tudo que nós estamos ensinando aqui. Veja aí Romanos capítulo 1, versículos 25 e 28, que diz o seguinte: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Paulo falando do homem de hoje, que é bendito para sempre. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha só que interessante. Não precisa ser nenhum gênio para saber que o mundo está de cabeça para baixo. O mundo está doido, cada dia mais doido, cada dia mais insano, cada dia mais difícil da gente entender. E aí a gente já viu aqui nas mensagens anteriores que tudo isso é fruto do pecado. É fruto do pecado. Philip Yancey, por exemplo, tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: a maldade no mundo é resultado de uma magnífica e ao mesmo tempo terrível qualidade dos seres humanos, a liberdade. Então nós já vimos que o mal do mundo veio a partir da liberdade que Deus deu ao ser humano, a liberdade para amar a Deus, só que o ser humano usou essa liberdade para se afastar de Deus, e esse afastamento de Deus é onde origina a maldade, o mal. E aí o texto de Paulo é bem interessante, porque ele diz o seguinte, que Deus, esses seres humanos, eles trocaram Deus por uma mentira. Adoraram Deus por criaturas, por seres criados por Deus. E aí Deus dá o pior castigo que um ser humano pode receber de Deus. Deus o entregou a ele mesmo. O ser humano foi entregue a ele mesmo. Deus, meio que fazendo uma analogia, Deus lavou as mãos e disse: você quer viver a sua vida? Então viva. Você quer andar segundo os seus pensamentos? Então viva. Você quer andar da forma como você acha melhor? Então ande. E a partir do momento que o ser humano tomou as rédeas da sua vida e tomou as rédeas da sua existência e do seu pensamento, a partir dali o ser humano entrou numa escalada de maldade e de destruição, de autodestruição. E o mundo que a gente vive é um reflexo disso tudo que nós vemos. Esse é o maior castigo que Deus deu ao ser humano, é falar: ser humano, siga o seu caminho, vai aonde você quiser, eu não vou te prender a nada, não vou te obrigar a me adorar, não vou te obrigar a me amar. E é isso que Deus fez com o ser humano, e é por isso que o ser humano fez desse mundo um mundo maluco, um mundo absolutamente distorcido. E nós vimos na semana passada que muitas das tragédias, das pandemias, de todos os problemas, terremotos e toda a sorte de problemas que existem nesse mundo são reflexo desse distanciamento. O ser humano quebrou a sintonia fina da criação, o ser humano quebrou o ajuste fino que Deus fez, e a partir de agora a gente vive num mundo no mais completo caos, em que o mar engole as pessoas e que vem um bichinho que a gente só consegue ver pelo microscópio, detonando a humanidade, fazendo todo mundo
mundo ficar em casa e a gente achando que o grande problema da humanidade seria um monstro marinho que sairia do mar e engoliria todos, mas não, o grande monstro da humanidade hoje é um bichinho microscópico que a gente não sabe nem quem tem, quem não tem, e é assim que funciona. Por quê? Porque o mundo está de cabeça para baixo. Então o sofrimento nos faz entender que nós vivemos num mundo errado, que nós vivemos num mundo que está de cabeça para baixo, porque nós fizemos o mundo chegar a esse ponto. Então, quando você estiver sofrendo por muitos motivos, entenda isso. O seu sofrimento não é culpa de A, B ou C. Às vezes até a gente vai ver daqui a pouco. Mas muitas vezes o sofrimento é simplesmente porque você vive num mundo errado. Um mundo longe do propósito do Criador. E quando a gente está num outro mundo, é normal sofrer. Faz me lembrar um amigo meu que foi para Disney. Sabe esses caipira mesmo, comedor de arroz com feijão? Aqueles caras que não tem para ele pizza, não tem lanche, o negócio dele é arroz, feijão, carne, né? Esse tipo de coisa. Aí ele foi para Disney. Aí chegando lá aí depois ele voltou e eu falei, e aí, como é que foi lá na Disney? Ele falou, detestei. Eu falei, mas que era ruim o parque? Não, o parque era legal, montanha-russa, Mickey, Pateta, mas pelo amor de Deus, ficar 15 dias comendo hambúrguer, batata frita, essas coisas eu não aguentava mais, eu não via a hora de vir embora. Nossa, eu sofri demais, passei mal, passei fome. Olha, foram os 15 dias de maior tortura que eu passei na minha vida, porque não tinha comidinha caseira dele, que ele gostava de comer, arroz, feijão, carne, frango, né? Quiabo com batata, aquela coisa, frango, essas coisas, não tinha. Nós sofremos muitas vezes porque nós estamos num mundo que não é o nosso. A gente quer coisas que esse mundo não tem para nos oferecer. A gente não consegue receber nesse mundo. A gente é um corpo estranho nesse mundo e por isso muitas vezes nós sofremos. Então o sofrimento é um alerta. Preste atenção, você está sofrendo? É porque provavelmente você está vivendo no mundo errado. Não, mas qual que é o mundo certo? Não é esse, é o que Deus prometeu para quando Ele voltar e julgar todas as nações. Mas esse mundo é de sofrimento mesmo. Nós somos caipiras, comedores de arroz com feijão, lá na Disney, comendo hambúrguer, comendo batata frita, e tem gente que fala, nossa, é fantástico para um comedor de arroz com feijão. Não diga isso, é uma heresia, né? Mas é isso, para a gente entender bem o que estamos falando. Então, você sofre porque você vive num mundo distorcido pelo pecado. Segundo alerta que o sofrimento nos traz também, o alarme lá apontando, o sofrimento nos alerta que algo está errado com as criaturas de Deus. Veja aí esse texto que nós vamos ler de 2 Timóteo capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes, coloca aí, Denilson, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Está em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Outro alerta que o sofrimento também nos traz no dia de hoje, nos nossos dias, é que existe algo com as criaturas de Deus. Meu irmão, a gente tem que entender o seguinte, muitos dos nossos sofrimentos são causados por outrem. Por outrem, você gostou dessa? Por outra pessoa, por um terceiro. Muitos dos nossos sofrimentos são causados por alguém próximo da gente, e muitas vezes pessoas próximas nossas, pessoas que são da nossa família, pessoas que dizem que nos amam, e isso acontece. A própria Bíblia vai trazer muitos exemplos de pessoas que sofreram por conta do outro. Por exemplo, Agar, que sofreu porque foi usada como um objeto na mão tanto de Sara quanto de Abraão. Você conhece a história de Agar, a mãe de Ismael. Sofreu porque outros decidiam quando ela tinha que ter filho, o que ia fazer do filho, agora manda embora. Sofreu por conta de terceiros. José, aquele que nós conhecemos como José do Egito, sofreu porque seus irmãos o jogaram lá naquele fosso, depois venderam como escravo. Outros exemplos, Davi, que teve que fugir de Saul por causa da inveja de Saul, sofreu por muitos anos como um fugitivo. Então, é normal também
que o nosso sofrimento por vezes seja causado por um terceiro, seja causado por uma outra pessoa, o nosso sofrimento, porque, meu irmão, as pessoas são egoístas, as pessoas são invejosas, as pessoas são frias, as pessoas são indiferentes, e isso nos causa sofrimento, isso nos causa muitas vezes dificuldade, e aí você fala, então eu vou lá me vingar, vou lá tirar satisfação, não vou deixar barata essa situação não, eu vou lá e vou fazer esse negócio ficar certo. Não está certo isso não, pastor. Vou lá e vou me vingar. Não adianta, meu irmão. Porque muitas vezes ela está causando esse sofrimento sem nem saber que está causando. Sem nem ter a consciência de que está te fazendo um mal. Eu tenho para mim que a grande maioria das pessoas deste mundo não são como os vilões de novela. O vilão de novela é um sujeito engraçado, né? Ele acorda já pensando, eu vou acabar com a fulana de tal, né? Tudo que preciso puxar o tapete dela, preciso maltratá-la, preciso acabar com ela. Eu confesso que eu nunca vi uma pessoa assim. As pessoas, elas magoam as outras, elas machucam as outras, às vezes muito de uma forma inconsciente. Para ela está fazendo um bem, para ela está defendendo um ponto de vista certo. Então o problema não é a pessoa em si, é por conta do pecado, do mundo que nós vivemos errado, essa pessoa é afetada pelo pecado também. Então muito do que ela faz é simplesmente por ela ser escrava do pecado, simplesmente por ela se deixar levar pelo pecado, e por isso nos fazem sofrer também. Então nós precisamos entender isso, que nós somos, às vezes, e você também, às vezes você machuca outra pessoa sem nem saber, e você acha que está fazendo certo. Você dá uma palavra para a pessoa e você fala, não, dei uma palavra ótima, ela precisava ouvir aquilo. Às vezes você fez uma pessoa não dormir à noite. Você fez uma pessoa ficar chorando a noite inteira por conta dessa palavra que você julgou que era certa, que você julgou que era necessária, que você julgou que era verdade. Então isso também nos faz ficar alertas. As criaturas de Deus têm problemas, as criaturas de Deus estão também erradas, estão longe do propósito, assim como o mundo está do avesso, as criaturas de Deus também estão da mesma forma. E aí é interessante quando a gente vê, por exemplo, desentendimento de casal. Chega muito para o pastor esse tipo de problema, né? Desentendimento de casal, o casal não está se entendendo, e aí vem conversar. Normalmente eu faço assim, eu chamo um primeiro, converso com esse um, depois eu chamo o outro, e é interessante, porque funciona assim, você chama um, aí a pessoa fala assim, não, porque, chamo primeiro a esposa, aí ele fala, não, porque ele não me trata bem, ele é isso, ele é aquilo, daí você fala, meu Deus, vamos mandar prender esse sujeito agora, esse sujeito é um malvado, coitada dessa flor de jasmim, olha, sofrendo na mão desse tirano, aí você chama o rapaz, ou o homem, aí ele fala, pastor, você não sabe o que eu passo. Aí começa, aí você pensa, meu Deus, nós estamos falando das mesmas pessoas? Porque aí um fala do outro, como ele sendo certo, ele sendo, a erva do campo, os lírios do campo, e o outro lá é um tirano, é o Godzilla, é o King Kong, é o Leviatã. E aí quando você percebe, na verdade são simplesmente pessoas que são afetadas pelo pecado e que se deixam levar pelos seus próprios pensamentos. E isso faz com que um ao outro se machuque, se magoe. E esse é o grande problema da humanidade. Então, quando você for receber um sofrimento de alguém ou estar sofrendo por outro, saiba de uma coisa, essa pessoa não precisa de vingança, essa pessoa não precisa de você ir lá tirar satisfação, essa pessoa precisa de oração, ela é simplesmente uma criatura de Deus que está afetada pelo pecado. Então o sofrimento nos causa esse alerta, a pessoa não é uma vilã de novela não, meu irmão, a pessoa simplesmente é alguém que precisa de transformação, precisa de reconciliação com Deus, porque se nós mesmos que nos dizemos crentes em Cristo Jesus, fazemos isso uns com os outros, que dirá as pessoas que muitas vezes não conhecem o Senhor. Diga amém aí, diga amém, olha lá, que bênção essa pregação, a irmã Nilce comentando aqui, que bênção, glória a Deus, a irmã Nilce nunca deixa na mão, eu sempre falo, irmã Nilce, me elogia lá, irmã Nilce, senão os irmãos não me elogiam, né? Tá vendo? Muito bem, vamos lá, terceira lição que a gente aprende aqui, o sofrimento também é um alerta para nos mostrar que algo está errado conosco.
Algo está errado com você mesmo, algo está errado comigo mesmo. Muito do seu sofrimento é o alarme tocando e mostrando, cara, você está levando a sua vida para um lado que não é o correto. Veja aí Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Então, nós precisamos entender que muitos dos nossos sofrimentos nos alertam para quê? Que nós também estamos errados, que nós também somos afetados por esse pecado, que nós também muitas vezes nos deixamos levar pelo pecado na nossa vida e fazemos a nós mesmos sofrer. Ou seja, não adianta a gente querer terceirizar toda a culpa, porque o mundo de hoje é um mundo da terceirização da culpa. Já prestaram atenção nisso? Então nunca meu filho é um mau aluno, sempre é o problema do professor, né? Nunca meu filho é um aluno relaxado, que não faz as lições, não estuda para as provas. Sempre é o professor que não sabe dar aula. Nunca, por exemplo, nós somos mau funcionário. Sempre o problema é do patrão, sempre o problema é do meu chefe, sempre o problema é da empresa, que não consegue valorizar um talento como eu, né? Eu sou chefe lá e às vezes vem, olha, eu preciso ser valorizado. Dá vontade de falar, valorizar o quê, meu filho? Tá lutando para fazer o básico e quer ser valorizado do quê? Então, nunca eu sou um mau funcionário ou não sou efetivo quanto deveria, sempre a culpa é do outro. Nunca eu sou um mau cristão, sempre a culpa é da igreja, é do pastor, é do irmão, está afastado da igreja por causa de um e de outro. Nunca porque ele mesmo se desmotivou ou porque ele mesmo deixou de ter uma vida com Deus. Sempre assim. O Brasil é o que é por conta dos políticos, né? Quantas vezes você ouve isso? Não, meu filho, o Brasil é um problema por causa de mim e de você. Nós somos errados. Nós que ficamos aí nos digladiando por conta de político A ou político B, achando que vai vir um Messias e salvar todo o Brasil da sujeira. Não, meu querido, o problema é eu e você. Então, a gente parece que está lá no Éden. Lá no Éden, lembra? No capítulo 3 de Gênesis, Deus chega para Adão, Adão, o que você fez? Adão fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí chega para a mulher, e você? Foi a serpente, né? A cortada da serpente não tinha braço para apontar para ninguém e caiu a culpa nela mesmo, né? Coitado, estou brincando, né, meus irmãos? Então, a gente terceiriza a culpa. Só que muitos dos nossos problemas são responsabilidade apenas nossa. Então, se você estiver sofrendo, faz esse questionamento para você mesmo. O que será que eu fiz de errado? Será que eu cometi algum erro, tomei alguma decisão errada para me trazer para essa situação de hoje? Será que eu tomei algumas decisões que não foram as que Deus gostaria que eu tomasse, por isso que eu estou passando por essa situação? Aí, você não pode fazer isso para se martirizar, para falar, ai, a culpa é toda minha, ai. Não, você não pode ficar lá embaixo, você não pode ficar caído, você tem que se levantar. A gente viu hoje, capítulo 4 e 5 de Jó, que ele dá um chacoalhão em Jó, não fica lá caído, é para você se levantar. Você levantou tanta gente, agora você está com um problema, você vai ficar caído? Se levante. E aí você tem que pensar o seguinte, quais lições que eu aprendo com essa situação? O que será que essa situação me traz de lição para a minha vida? O que será que eu consigo aprender para eu crescer? Crescer espiritualmente, crescer como ser humano, crescer como marido, como esposa, como filho, como pai, como cidadão, como funcionário, como todas as outras coisas. Como é que eu consigo, de alguma forma, entender essa situação que eu mesmo me coloquei e eu refletir para que eu não aconteça de novo na minha vida? Essa é a questão. Se você erra e não aprende nada, você erra 2 vezes. Se você erra e não aprende nada, você erra 2 vezes. Então, que o seu sofrimento te alerte também a prestar atenção se talvez o problema não é você mesmo. E em sendo você mesmo, não é para você se martirizar, mas é para você aprender, é para você crescer, é para você usar isso como um trampolim para a sua vida e viver uma vida diferente. Em último lugar, aí no ponto 4, o sofrimento também é um alerta para nos fazer entender que o próprio Deus, por vezes, permite o sofrimento. Que o próprio Deus, às vezes, nos permite sofrer. Eu gosto muito desse texto de Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 10, que diz o seguinte: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor,
nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Ou seja, se Deus está te disciplinando, é porque Ele te tem como filho. Suporte as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim filhos ilegítimos. Ele está dizendo o seguinte: se Deus está disciplinando todos os seus irmãos e você não, na verdade você não está sendo beneficiado por Deus. Porque se Deus te ama e lhe tem como filho, Ele também vai te disciplinar. Então é uma bênção. Além disso, tínhamos, pois, pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Ninguém fica feliz na disciplina, a gente fica triste. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Glórias a Deus por esse texto, um texto maravilhoso. Anote aí, Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11. Então, o último dos alertas que o sofrimento nos traz é que por vezes ele não é nem causado pelo mundo, ele não é nem causado por você mesmo, ele nem é causado por um terceiro. Às vezes é Deus que permitiu. Deus permitiu para que nós fôssemos disciplinados por Ele, para que a gente fosse corrigido, para que a gente fosse moldado, para que a gente fosse calibrado por Deus. E é isso que acontece muitas vezes conosco. E a disciplina vem de Deus. E Deus faz isso porque nos ama. Deus faz isso porque Ele nos tem como filho. E aí, o autor de Hebreus destaca isso. Deus está olhando para vocês como um pai. E pai que é pai, disciplina o filho. Eu lembro que esses dias, Henrique, o Mauro chega a visita lá em casa, ele sempre fala de mim, dos meus podres, né, para as visitas. Aí eu falo, sabe como eu me vingo, Paulo? Não é vingança não, misericórdia, Deus, né? Como eu faço? Eu faço o seguinte, eu pego e cito você lá nas pregações. Aí ele falou, eu sei, pai, eu sei que você me fez. Aí o Mauro fez uma malcriação. O Mauro fez a malcriação dele. Aí eu falei, Mauro, uma semana sem celular, sem videogame, sem YouTube. No máximo vai poder assistir desenho que passar na TV, no horário lá da TV. No máximo. Uma semana. Aí ele ficou nos primeiros dias ficou bravo, bicudo, ficou chateado, não queria nem falar comigo. Cara emburrada. Mas já faltando um dia já para acabar, ele falou, amanhã eu vou poder mexer no celular. Amanhã é dia, hein, pai? Ei, pai, amanhã, hein? Amanhã eu vou ficar a madrugada inteira mexendo. Eu falei assim, não, senhor. Aí eu falei, Mauro, se você quiser, é ruim ficar sem celular, Mauro? Ele é ruim, pai. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos negociar. Próxima vez que você cometer uma malcriação, você pode escolher ou uma semana sem celular ou 10 cintadas. O que você prefere? Aí ele pensou, eu prefiro ficar sem celular mesmo, pai. Eu falei assim, tá vendo? Ao invés de você, é igual a injeção ou remédio. Você quer tomar uma injeção que dói agora e já melhora, ou você quer ficar tomando 15 dias o remédio? Tá vendo? É coisa do ser humano mesmo. Mas faz isso por quê? Porque ama. E aí quando eu falava para ele, você lembra porque você está sem celular, né? Você lembra porque você está sem celular? Lembro, pai. É para você lembrar, porque você está sem celular, sem videogame, sem nada. É para você se lembrar. É para você nunca mais fazer aquilo. Para você saber que esse tipo de comportamento é intolerável. A gente não permite esse tipo de comportamento. E é assim que um pai faz. Ele disciplina o filho. Porque ele quer o mal do filho? Não, ele quer o bem do filho. E é isso que Deus faz com a gente. Muitas vezes o seu sofrimento não vai ter uma explicação muito plausível. Não vai ter muita explicação. Não dá para fazer igual os amigos de Jó lá. Você está sofrendo por conta disso. Ou talvez está sofrendo por conta daquilo. Muitas vezes a gente sofre simplesmente para nos alertar que nós somos filhos de um Deus amoroso e que nos ama a tal ponto que às vezes nos faz sofrer para nos corrigir, para nos disciplinar. Então, meus irmãos, a disciplina é para o nosso bem. E esse é o alerta que o sofrimento nos traz. É aquele alarme piscando. Por quê? Fui eu? É o outro? É o mundo? Não, talvez é simplesmente Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento de sofrimento, porque Ele vai me fazer crescer. Então, meus irmãos, para concluir, pense o seguinte, o sofrimento não é um fim em si mesmo.
O sofrimento é simplesmente um meio para nos alertar, primeiro, de que estamos no mundo errado. Então, muitos dos sofrimentos, as enchentes, as pandemias e os grandes problemas que existem neste mundo são problemas simplesmente porque o mundo está longe de Deus. Segundo, que as pessoas hoje, o ser humano, ele é um reflexo do pecado, do distanciamento com Deus, e muitas vezes eles vão fazer a gente sofrer. Pessoas vão machucar você, pessoas vão te magoar, e isso não é porque elas são malvadas, é simplesmente porque elas estão no pecado, e estando no pecado, elas inconscientemente magoam, machucam, porque estão longe do padrão de Deus. Também o sofrimento nos alerta que muitas vezes nós sofremos por nossas próprias responsabilidades, porque tomamos decisões erradas, porque seguimos os caminhos para longe de Deus, porque não fazemos como um filho pródigo, às vezes queremos ir para o nosso próprio caminho e sofremos barbaridade por conta disso. E por último, o sofrimento nos alerta que nós servimos a um Deus amoroso, mas amoroso a tal ponto que nos disciplina, nos corrige e às vezes nos puxa a orelha, e isso é uma bênção, não é algo ruim. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a passar pelo sofrimento, olhando ele como um alerta e não como um fim em si mesmo, e que o sofrimento nos faça sair cada vez mais fortes e conscientes do Deus a quem servimos e do mundo onde vivemos. Que Deus nos abençoe.